sempre há fogo. Ao montar em seu cavalo ao lado de Tinamok, Neia sentiu um brilho de satisfação. A vitória foi como um grande sexo, deixando satisfação e sensação de dever cumprido por um trabalho bem feito, em que deixou todos que importavam, satisfeitos e felizes. Era impossível não sorrir nessas circunstâncias, e isso não foi diferente. Com a reconstrução de Prarte agora de volta aos trilhos e o templo da justiça negra estabelecido, havia uma nova sensação de esperança que enchia a cidade, substituindo o miasma de corrupção que havia enchido o ar como fumaça, quando ela e sua caravana haviam chegado não muito tempo atrás. Que trabalho! Tinamok disse a ela enquanto esperavam seus cavalos para um galope confortável à frente da coluna. O mesmo para você. Neia disse com um sorriso genuíno no rosto. Sua experiência com comércio e moedas fez toda a diferença para separar os corruptos, com alguns de seus parceiros mais antigos decidindo se estabelecer lá, trabalhar com o templo e com o conselho. Bem, existe um triunvirato definido para corrigir tudo o que deu errado. Espero ter a chance de visitar esta cidade novamente em alguns anos e ver o que eles fizeram com o lugar. Vai ser um lugar que vale a pena ver, tenho certeza. Tinamok disse, mas agora que estamos indo para o sul, bem, quanto você sabe sobre isso? Já esteve lá? Ele perguntou. Não. Ela disse, eu sei que eles não foram tão atingidos por Jaldabaoth, e que os templos são muito fortes lá, eu sei que suas costas são bem defendidas e que eles produzem muitos produtos acabados, e sua população é mais concentrada do que no norte, pelo menos foi o que concluí das reuniões de que participei durante a guerra. Neia disse, recitando o que ela conseguia lembrar de uma forma mais hesitante do que seu tom de comando usual. Isso está certo. Tinamok respondeu. Vamos demorar um pouco para chegar à fronteira, mesmo viajando pela rota mais direta, faremos uma pausa de aproximadamente um dia por aldeia para receber e deixar trabalhadores e viajantes, claro, para o comércio, mas quando chegarmos à fronteira, bem, é quase como um país completamente diferente. O sul nunca teve o mesmo medo das colinas de Abelium que o norte tem, e embora eles tenham tido alguns problemas com demi-humanos ao longo dos anos, não foi na mesma escala. Como resultado, eles não têm a mesma força de hostilidade contra os demi-humanos que o norte tem, mas também não têm a mesma reverência pelo rei feiticeiro. Tinamok disse casualmente. Neia ouviu atentamente, absorvendo as informações. A nobreza do sul tem fortes laços com a teocracia Slane através do comércio marítimo e, como resultado, os sacerdotes têm forte influência, pelo que ouvi. Muitos argumentaram que o Reino do Norte deveria ter sido abandonado inteiramente como punição por se associar com os mortos-vivos para se salvarem. Jaldabaoth era considerado uma punição divina por impiedade, e associar-se com os mortos-vivos era apenas prova dessa falha. Ele disse, levando a mandíbula de Neia a ficar tensa. Conforme nos aproximamos cada vez mais da parede divisória na estreita ponte de terra, espere que sua mensagem da glória do rei feiticeiro tenha cada vez menos ouvidos amigáveis, e se a notícia já chegou aos guardas da fronteira, espere que eles nos dê problemas para passar. No entanto, o mandado do rei forçará a questão e nós passaremos, mas espere ser assediada por causa de sua fé. Apenas lembre-se de sua missão, guarde esta caravana, espalhar a mensagem da justiça negra é secundário para promover os laços comerciais. Ele a lembrou em um tom de voz sério. Neia assentiu silenciosamente, tentando se imaginar não espalhando a palavra de Ains, e descobrindo que sua imaginação não era boa o suficiente para imaginar isso. No entanto, ela disse, eu entendo. Serei o mais discreta possível. Os próximos dias foram alegremente pacíficos, enquanto a notícia dos sucessos e ferocidade da justiça negra se espalhava de um lugar para outro e, como resultado, ambos os bandidos e demi-humanos escondidos deram um amplo espaço para o caminho da caravana, o que foi particularmente notável, considerando a aparente riqueza do prêmio se alguém o saqueassem com sucesso. Dois eventos em particular deram a Neia uma alegria incrível. O primeiro foi que ela começou a receber a correspondência de longa distância de Ains Algon, que criticava sua avaliação de sua justiça e serviu como base para a compilação de seu texto sagrado, e o segundo, a carta veio do Capitólio de Conversões Generalizadas. Os primeiros sacerdotes começaram a se mudar para as aldeias e cidades pelas quais Neia havia passado. De significado semelhante foi o sucesso que ela teve em evangelizar os viajantes que se juntaram à caravana por segurança. O treinamento noturno da justiça negra causou uma impressão poderosa nas pessoas, assim como o discurso poderoso da própria Neia Baraja. Foram dias pacíficos e proveitosos, com as primeiras cidades que ela visitou já tendo convertidos presentes como resultado de pessoas saindo de Prarte e até do Capitólio. E tudo estava bem até o dia em que ela viu a coluna de fumaça à distância. Skana foi a primeira a vê-la, pois ela havia cavalgado à frente,
mas quando ela voltou para a caravana para avisar a todos, a fumaça havia crescido em uma coluna grande o suficiente para ser vista da linha de viagem da caravana. Os olhos de Neia estavam escondidos por seu visor, mas por trás de seu visor, foi-se o feliz contentamento que preencheu os últimos dias, e voltou a comandante veterana, a acólita da justiça do rei feiticeiro. Tinamok sentiu a mudança nela, mas mesmo que não tivesse, uma coluna de fumaça em um dia claro que era visível a quilômetros de distância, raramente era uma coisa boa, ainda assim, ele tinha esperança. Eles poderiam estar queimando o restolho do campo? Ele perguntou a Neia. Improvável. Neia disse, não nesta época do ano, isso deve ocorrer no outono após a colheita. Merda. Disse Tinamok. Sim. Neia respondeu. Enquanto Skana cavalgava, ela encontrou pedidos já esperando por ela. Pegue os outros batedores, verifique a cidade, não corra riscos desnecessários, procure por sobreviventes, mas evite o confronto se possível. Neia disse rapidamente. Skana mal terminou de ouvir as ordens quando chamou o restante de sua unidade de reconhecimento. Ela rapidamente trocou sua montaria por uma nova, e então eles esporearam seus cavalos, inclinando-se para baixo para garantir que pudessem se mover o mais rápido possível. Enquanto se moviam, Neia olhou para Tinamok. Não sabemos no que estamos entrando aqui, então vou colocar os vagões em posição defensiva, você e o resto dos mercadores tomem posições de segurança. O que quer que tenha causado aquele incêndio pode ser totalmente benigno, ou podem ser forças hostis que adorariam atingir uma caravana mercante. Tinamok assentiu enquanto Neia gritava suas ordens, e com facilidade as carroças começaram a circular e os guardas mercenários e a Justiça Negra começaram a assumir suas formações. O ar estava tenso e a caravana silenciosa como um túmulo, o único som digno de nota era o som do vento na grama e nos arbustos. Neia manteve seus olhos examinando a área enquanto andava pela formação, embora não sentisse necessidade de dizer nada, ocasionalmente ela se abaixava e tocava o ombro de um comerciante ou servo deitado escondido, oferecendo-lhes um olhar tranquilizador para acalmar seus nervos. A calma era sempre perturbadora para os novos riscos, mas para ela e seu bando de veteranos, a calma era uma companheira familiar. Ela tinha acabado de completar um circuito quando os batedores retornaram com Skana à frente, ela desmontou com facilidade praticada e saudou Neia antes de falar imediatamente sobre seu relatório. Mesmo que ela não tivesse dito nada, Neia tinha certeza de que a notícia era ruim, dada a expressão sombria que todos os batedores compartilhavam. É mal. Todo mundo está morto. Ela disse. Todo mundo? Neia perguntou com surpresa. Todo mundo. Skana disse com uma voz monótona. O que aconteceu? Neia perguntou. Skana suspirou pesadamente e se ajoelhou no chão, e ela começou a desenhar o layout da aldeia. A aldeia não tinha muro, apenas uma cerca, boa o suficiente para manter pequenos animais, mas nada que um bom golpe de massa não pudesse derrubar, e tudo o que realmente fez foi garantir que em seu pânico, as pessoas seriam presas fáceis. Os atacantes foram organizados, eles invadiram em 2 pontos, primeiro aqui, ela apontou para um lado, e depois aqui, ela apontou para outra área da cerca que ela havia desenhado, baseado em onde as vítimas foram maior, e o fato de um grupo ter muitas facadas nas costas, então foram atingidos 2 vezes. Depois disso, parece que eles bateram nas casas, arrastaram as pessoas para fora delas e depois as mataram no centro. A voz dela era clínica e lembrou Neia de sacerdotes que avaliavam os feridos e doentes para determinar qual feitiço usar. Algo sobrando? Ela perguntou a Skana suavemente. Os animais foram abatidos em vez de levados, e parece que eles levaram comida e outros suprimentos básicos, mas não foi totalmente saqueado como um ataque de bandidos normal, então não acho que esse seja o motivo aqui. Skana disse. Ataque demi-humano, talvez. Neia perguntou. Não. Skana respondeu. Todas as pegadas eram de tamanho e formato humano, além disso, os demi-humanos teriam deixado mais marcas de garras, marcas de mordidas e trauma contundente, e eles teriam comido algumas das pessoas pelo menos. Além disso, encontrei outra coisa. Neia olhou para ela com expectativa enquanto Skana enfiou a mão em sua mochila e tirou uma bandeira grosseiramente feita com o emblema da Justiça Negra nela, da Casa Bessareis. Neia jurou. Ela continuou xingando. Skana e seus batedores esperaram que o discurso de palavrões passasse, e quando isso aconteceu, Neia respirou fundo e disse uma palavra. Remédios. Eles sentiram um calafrio passar por eles. Tinha que ser ela. Disse Neia. Eu não posso acreditar nisso. Eu tenho que ver por mim mesma. Você vasculhou a área, algum sinal de hostis? Ela perguntou. Sim, eu fiz. Ela respondeu. Eles todos se foram, deviam ter cerca de 100 deles. Skana disse.
Tudo bem, mas por enquanto vamos nos mudar para o local e ver o que mais podemos descobrir. Faça um reconhecimento da área ao nosso redor com cerca de 2 tiros de arco e, em seguida, junte-se a nós quando nos estabelecermos nos remanescentes da aldeia. Neia disse, e então se virou e gritou ordens para reformar e seguir em frente, e com a mesma facilidade praticada de muitas viagens, as carroças seguiram em frente, uma seguindo a outra para fora do círculo, enquanto Neia informava Tinamok na frente. Droga! Tinamok disse simplesmente. Então você acha que foi remédios, não é? Tenho quase certeza disso. De todos os devotos à rainha Calca, ninguém mais era tão dedicado quanto ela. Além disso, eu vi o quanto ela está desenvencilhada, ela está quase louca, e ela já tentou matar a mim e a todos os meus durante o sono. Não sei o que a levou a ir tão longe, mas ela está agindo como se nós e aqueles que concordam conosco são, bem, como se fossemos demi-humanos ou heteromorfos. Ela sempre foi brutal com esses grupos, ela não hesitaria em matar um bebê orc, só porque era um orc. Depois que ela escapou do Capitólio durante o incêndio junto com seus apoiadores, ninguém sabe para onde ela foi. Agora ela está aqui, e vou ser sincero, não acho que seja coincidência ela ter atingido uma aldeia em nosso caminho. Então o que você vai fazer? Tinamok disse em um tom de voz sério. Vou mandar uma mensagem de volta para a capital, de volta para Prate para o conselho lidar, e vamos seguir em frente, mas também preciso avisar as outras aldeias. Os apoiadores da Justiça Negra têm crescido em número, se Remédios estiver por aí mirando em todos nós, muitas pessoas vão morrer, e se ela atacar esta caravana, teremos dificuldade em detê-la. Neia disse suavemente. Você não pode vencer? Tinamok perguntou, seu rosto perdendo a cor. Duvido muito que pudesse derrotá-la em combate corpo a corpo. Sou uma arqueira habilidosa, posso fazer coisas com um arco que ninguém mais na Ordem dos Paladinos jamais poderia, sou uma rastreadora melhor, tenho equipamento melhor e, se me permite dizer, tenho pessoas melhores, talvez. Posso ser capaz de derrubá-la à distância. Mas de perto, sua habilidade com a espada me supera de longe. Como grupo, poderíamos derrubá-la, mas ela não está sozinha. Neia revirou o assunto em sua cabeça enquanto cavalgavam em silêncio por um tempo, e então ela disse: não sei quantas pessoas nos apoiam, acho que ninguém sabe, mas eu conheço Remédios Custódio, se ela de alguma forma colocou em sua cabeça que os seguidores de Ains, e da Justiça Negra, não devem ser contados como humanos, ela nunca vai parar até que a façamos parar. Temos que proteger nosso pessoal, onde quer que estejam, mas precisarei de ajuda para isso. Ela disse suavemente. Quando eles chegaram à aldeia, Neia parou a coluna e cavalgou para a aldeia com vários de seus guerreiros. Uma cena horrível os esperava, a fumaça havia começado a diminuir e os corpos empalideceram, muitos deles ainda enrolados segurando suas feridas, enquanto outros morreram correndo, alguns tinham expressões aterrorizadas em seus rostos, outros não tinham rostos. Saiu de onde um martelo ou massa os derrubou. Alguns eram aglomerados de pessoas, ou perto de uma rota de fuga que havia sido bloqueada, ou em meio a outros onde eles resistiram e morreram lutando, a maioria deles tinha muitos ferimentos, quem os matou não mostrou nenhuma empatia, não importando se eram homens ou mulheres, jovens ou velhos. Eles haviam lutado com tudo o que tinham, facas de cozinha, martelos e até forçados, por tudo o que lhes fizera. Perto do centro da vila havia um mastro no qual a bandeira da Justiça Negra devia estar pendurada, havia uma figura vestida com um facsímile do uniforme da Justiça Negra, seu corpo caído contra ele, sua cabeça decepada e presa no mastro com uma espada curta. Neia imediatamente o reconheceu. Tixin. Ela suspirou. Tinamok se aproximou. Ele parece familiar. Neia acenou com a cabeça, ele deveria. Algum tempo atrás foi ele quem se juntou a nós brevemente antes de ir para o Capitólio, foi ele quem eu tirei da acusação de assassinato, ele deve ter ido para o Capitólio, e então encontrou seu caminho aqui e converteu parte ou a maior parte ou mesmo toda esta aldeia às nossas crenças. Agora ele morreu por isso. Ela cerrou o punho em frustração e, depois de um olhar demorado para o homem morto, ela se afastou e começou a vasculhar as ruínas sem rumo. Neia tinha visto a morte, ela havia lidado com a morte, mas quando ela ergueu um espaço em branco carbonizado e o derrubou e o deixou cair com um baque, para ver que uma criança, uma jovem segurando uma boneca de palha, aqui o cabelo loiro sujo ainda brilhante e seus olhos ficaram opacos como vidro, desprovidos de vida depois que ela foi pisoteada, Neia ainda sentia seu estômago embrulhar. Mesmo sendo endurecida como ela era, as vítimas mais inocentes do conflito ainda a atingiram, vendo que o estado de Tixin era ruim, vendo que isso era pior.
Outros não eram melhores, alguns foram mortos pela fumaça ou foram enterrados pelos escombros quando suas casas em chamas desabaram sobre eles. Neia fechou os olhos e a vila apareceu em sua mente, pessoas se movendo, vivendo suas vidas, começando seu dia. Paladinos atacaram, a vila não teve uma resposta coordenada, algumas lutas apressadas se seguiram. Os paladinos experientes abriram uma brecha em outro lugar e atingiram os defensores nas costas ou pegaram aqueles que fugiam enquanto corriam. Fogo, sempre há fogo nessas coisas. Neia pensou consigo mesma enquanto deixava cair um pedaço de madeira carbonizado que estava segurando sem pensar. Ela deixou a visão desaparecer de sua mente, abriu os olhos e deixou cair a madeira com um baque surdo. Você está bem, Papa Neia? Skana perguntou suavemente. Estou bem, muito bem. Ela disse em resposta a Skana. Esse tipo de coisa nunca é bonita. Ela gesticulou para onde o corpo agora exposto da garota estava. Ela nunca vai crescer, nunca terá um primeiro beijo, uma primeira paixão, uma primeira queda no feno, uma primeira criança, uma primeira colheita, um primeiro cabelo grisalho. Tanto se perde quando uma criança morre. Isso me lembra que, à sua maneira, a rainha Calca tinha crenças nobres, mesmo que não pudessem ser alcançadas. Ela esqueceu a importância do poder para a justiça e, portanto, aí reside o fruto da fraqueza, uma perda eterna, não apenas de uma vida, mas de todas as vidas que poderiam ter brotado dela. Neia disse, lágrimas brotaram em seus olhos ferozes. Skana estendeu sua mão, e agarrou a de Neia. Suas mãos endurecidas pela batalha, apertaram uma a outra com força, e elas compartilharam um olhar para a perda eterna. Neia esfregou a fonte de emoção de seus olhos com as costas da mão livre. Vamos voltar ao trabalho, essas pessoas precisam de um enterro adequado antes de seguirmos em frente. Vou dizer a Tinamok que vamos passar a noite para cuidar disso, mas, enquanto isso, precisarei de ajuda para enviar avisos às outras aldeias. Skana deu um aperto final em sua mão e soltou, suas mãos caíram para trás, e Neia passou suas instruções. Dificilmente era necessário, tanto servos quanto soldados e até mercadores começaram a pegar paz, e Tinamok já havia decidido ficar por si mesmo. Então, depois de expressar sua gratidão, Neia enviou uma mensagem, não para Ains, mas sim para Sebas. Uma resposta veio rapidamente. Meu senhor, preciso de sua ajuda. Ela disse. O que é? Sebas respondeu. Meu senhor, Remédios Custódio começou a avisar os seguidores da Justiça Negra, os seguidores do Deus da Justiça, Ains ou Algon. Acabei de chegar a uma aldeia que eles destruíram, todos foram mortos, e o homem que presumo ser nosso representante aqui foi decapitado e sua cabeça presa a um poste, com uma espada na boca. Neia disse, e o silêncio se seguiu. Entendo, tal insulto contra nosso senhor não será permitido, mas tenho certeza que você não está me contatando apenas para me informar sobre isso. O que você quer? Sebas respondeu. Preciso de montarias que nunca se cansem. Devemos avisar as outras aldeias, todas as aldeias para onde a justiça negra se espalhou. Se pudermos avisá-los, eles podem se proteger ou podem se retirar para as cidades. Nosso povo estará seguro. Neia respondeu. Falarei com meu senhor imediatamente. Sebas respondeu. Alguns minutos depois, o portal se abriu no meio da vila em ruínas, e o material dos pesadelos atravessou, primeiro um, depois outro, cavalos infernais, bestas mortas-vivas com 4 patas, olhos azuis de gelo sólido e gavinhas de fogo brotando de lacunas na carne esfarrapada sobre partes de seu corpo. Seus ossos branqueados contrastando com a carne negra ainda agarrada a eles, eles emitiam uma aura opressiva do tipo que apenas os mortos-vivos poderiam fazer. Eles eram bestas lendárias, vistas por não um aventureiro em 10.000, e menos ainda viveram para falar do que viram, mas aqui estava um rebanho deles, dóceis e esperando para serem montados como leais cavalos de guerra. Parados como estavam no meio dos mortos, o fedor crescente de cadáveres, a fumaça das casas e o som do colapso ocasional, poderia ter sido uma paisagem infernal da vida após a morte, punição por fracasso, punição por fraqueza, quem poderia dizer para quê, mas parecia um castigo por alguma coisa. Isso causou arrepios nas costas dos presentes. Skana, vai logo, esse pode ter sido o primeiro ataque, mas não será o último se não fizermos algo a respeito. Neia disse, leve uma carroça atrás de cada cavalo, os mortos-vivos são fortes, os mortos-vivos não dormem, você será capaz de tirar os fracos e enfermos mais rápido, fazer as pessoas se moverem em direção à parte fora da linha de marcha. Qual é a linha de marcha, Papa Neia? Skana perguntou com surpresa. Nós. Neia respondeu.
Eu não acredito nem por um momento que isso, ela gesticulou para corpos que jaziam espalhados pelo chão como marionetes sem cordas, foi apenas coincidência ao longo de nossa rota. Remédios fazia parte do conselho, ela era chefe da Ordem Paladina, ela quase certamente conhecia a rota típica de grandes caravanas como esta, já que proteger as rotas comerciais era uma parte vital de seu dever. Ela fez isso para que pudéssemos encontrar, e isso significa que ela vai começar a mirar em outros ao longo do caminho, em qualquer lugar em nossa esfera de influência, ela está iniciando uma guerra santa. Neia disse com uma tristeza quase cruel em sua voz. Nós iremos imediatamente. Scanna disse, e com um olhar demorado para Neia, olhos frios encontraram olhos mortais, e um momento de calor foi compartilhado entre elas. Scanna correu para obedecer, e seus batedores com ela, rapidamente prendendo carroças em celas e cavalgando o mais rápido possível. Neia olhou em volta, as pessoas já estavam cavando sepulturas para os mortos, e Neia ficou em vigília silenciosa, observando como por os corpos foram baixados ao solo nas próximas horas. Era um dia quente, mas tudo o que Neia sentia era frio. Na Câmara do Conselho da cidade do Capitólio. Ela fez o quê? Rei Caspon disse com choque. Ela começou a queimar aldeias. Conde Andor disse categoricamente, quase entediado com todo o assunto. Eles são apenas camponeses, mas parece ruim, até por causa de quem ela era. Isso certamente prejudicará o reinado de Sua Majestade se nada for feito para detê-la. A Câmara do Conselho ficou quase silenciosa depois que Andor terminou de falar. Caspon olhou para Gustave. Você acredita neste relatório? O rosto de Gustave estava branco como um fantasma, seu corpo tremia de emoção, mais do que quando se aproximava a hora da batalha. Eu não quero que isso seja verdade, ele falou em voz baixa, olhando não para o rei, mas para a mesa, mas eu conheço Neia Baraja, e ela não iria pular para uma conclusão sem fundamento, ela não iria mentir, não sobre isso. Também. Remédios mudou, ela não é mais quem era, a última vez que falei com ela foi no dia do ataque dela, ela estava meio louca, mas nunca imaginei que ela faria isso, mas se ela poderia fazer isso, então eu digo para tratarmos este relatório como se fosse verdade. Caspon ponderou sobre o assunto e gesticulou para o novo sacerdote-chefe de Al-Alaf, o que você diz? O homem, Jager Agai, tinha uma expressão conflituosa, e isso transpareceu quando seu rosto passou por uma série de emoções. Eu não conheço essa nova Papa Neia exceto pela reputação, mas eu diria que qualquer um que segue um morto-vivo é capaz de matar pessoas inocentes por motivos ritualísticos, magia, poder ou até mesmo simples prazer. Por outro lado, o rei morto-vivo a quem ela serviu lutou pelos vivos e ela participou de muitas ações valentes para as pessoas sob sua orientação. Remédios realmente mudou, mas ela poderia ter mudado tanto. Não sei, mas digo que devemos tomar duas medidas. Para garantir que isso não seja obra da própria Neia Baraja, devemos enviar um representante da coroa para encontrar e se mover com sua escolta, cuja segurança ela será pessoalmente responsável. Ao mesmo tempo, comandante Gustave, você sairia e caçaria demi-humanos e bandidos na próxima semana mais ou menos. Eu digo que você deveria ter como missão caçar e capturar Remédios Custódio, ou derrubá-la se ela não puder ser capturada. Sua Majestade pode melhorar as coisas enviando soldados para proteger as aldeias nas estradas do sul e fornecendo alguns recursos para ajudá-los a recomeçar. Se, como diz esta mensagem, houver mais ataques, devemos ajudar as aldeias a recomeçar o mais rápido possível. A proposta foi recebida com acenos de aprovação, inclusive do rei. Concordo, comece imediatamente. Jager, você se encarregará dos esforços de socorro. Gustave, você vai adiar o horário de partida, enviaremos mais suprimentos para você assim que pudermos, mas quero você e seus homens fora daquele portão amanhã de madrugada. Encontre Remédios Custódio e traga-a ou derrube-a, não importa. Caspon disse bruscamente e se levantou, e os dois homens se levantaram e se curvaram um a um, e saíram pela porta o mais rápido que suas pernas puderam carregá-los, seguidos rapidamente pelo resto do conselho. Na sede da Justiça Negra da cidade do Capitólio. Quantos padres saíram hoje? Robel perguntou a Gil Crestres com um largo sorriso enquanto ele se sentava atrás da mesa de Neia Baraja. Tivemos mais 20 licenças, a correspondência entre o Papa e o Rei Feiticeiro que recebemos recentemente foi encadernada, não sei quanto tempo vai demorar quando terminar, especialmente com as cartas adicionadas entre novos crentes fazendo várias perguntas sobre qual é o comportamento apropriado para várias condições, mas como é, há o suficiente para disseminar para as massas. O sorriso de Gil Crestres não era menos largo quando ele deu sua resposta. O treinamento que eles recebem em um ritmo tão rápido produziu resultados surpreendentes,
nada muda uma pessoa como ir para Nazarick. Ele disse, sem saber, cunhando uma expressão que passaria através dos tempos quando a frase ir para Nazarick passou a ser usada para descrever uma pessoa que quer mudar suas vidas. Mas, ele continuou, com cada um que enviamos, também enviamos guardas armados com equipamentos que os guardas pessoais do rei Caspode invejariam. O treinamento constante está nos servindo bem, e o que é mais, como nossos padres são capazes de curar agora, e estão fazendo isso de graça, estamos roubando o público dos outros templos. Robel mexeu em alguns papéis e tirou outro. E finanças? Ele perguntou. Baixo, mas estamos indo bem. O trabalho dos mortos-vivos compensou o custo de construção do templo, não tivemos novos ataques ao nosso povo, acho que todos os nossos piores inimigos agora foram presos, fugiram ou foram transformados em esqueletos e agora estão construindo nosso templo. Estamos compensando as perdas financeiras seguindo a ideia do Papa de alugar mão de obra morta-viva em excesso como servos e trabalhadores pela cidade. Fico feliz que ela tenha enviado essa ideia de volta para nós. Uma vez que tenhamos estabelecido domínio nas aldeias, o suficiente para construir templos lá também, então começaremos a pedir àqueles de nosso povo que falecem que dediquem seus corpos para servir após a morte. Disse Gil Crestres. Robel deu uma expressão de aprovação. No entanto, a Papa foi bastante clara, que ninguém deve ser coagido a isso, eles podem oferecer seus corpos, eles podem se vender após a morte para o benefício de seus herdeiros, e aqueles que estão sendo executados por crimes, mas ninguém além dos condenados jamais deverão ser forçados. Qualquer um pego tentando forçar alguém de alguma forma, incluindo membros da família que tentam vender seus próprios mortos que não autorizaram expressamente em vida para que isso seja feito, deve ser severamente punido. O que você tinha em mente? Perguntou Gil Crestres. 3 meses de trabalho duro para a primeira ofensa, 1 ano para a segunda, e se tornarem mortos-vivos trabalhadores eles mesmos na terceira ofensa. Robel sugeriu calmamente. Não é irracional, mas o rei aprovará. Gil Crestres o seguiu. Acho que sim, os padres certamente vão gostar da maioria das penalidades, vai parecer que estamos exercendo algum autocontrole, vai aliviar algumas preocupações em alguns setores, e precisamos de pessoas à vontade, e se eles apoiarem a medida, o rei o fará. Robel respondeu. Você não acha que eles vão tentar impor uma proibição total? Gil Crestres perguntou surpreso. Eles podem, mas eles estão em um mau caminho agora, estamos reconstruindo as coisas, enquanto a ordem dos paladinos está em desgraça, um padre principal foi enforcado como um assassino, elementos estrangeiros ameaçaram diretamente esta cidade, e o chefe desonrado da ordem dos paladinos queimou a cidade e fugiu para salvar sua própria pele. Não importa o que eles realmente queiram fazer, isso é algo que eles terão que aceitar. Robel respondeu clinicamente. E os documentos perdidos, e os prisioneiros? Robel perguntou. Pelo que o rei revelou, os documentos foram roubados por uma pessoa de dentro do conselho, e ele tem sua própria investigação em andamento, na qual não devemos interferir. No entanto, ele nos permitiu ter a custódia deles enquanto aguardamos a resposta da teocracia Slane, quer eles tenham retornado vivos ou mortos, ou de todo. Bem, não estou muito preocupado. Eles estão seguros por enquanto e não vão a lugar nenhum. Tivemos um suicídio, mas tomamos cuidado para que isso não acontecesse novamente. Respondeu Gil Crestres. Ah, o que você fez? Robel perguntou curiosamente. Reunimos os outros prisioneiros, depois transformamos seu camarada morto em um esqueleto morto-vivo na frente deles, e o colocamos para trabalhar para nós, graças a alguns dos materiais adicionais fornecidos pelo rei feiticeiro. Foi fácil e foi muito eficaz. Eu disse a eles que se eles tirassem suas próprias vidas, nós os transformaríamos em nossos servos. E que sua única chance de sair dessa com suas vidas, ou morrer e ter um fim pacífico depois, era ficar vivos e ficarem parados até que a solução diplomática seja alcançada e a decisão sobre seus destinos seja tomada. Gil Crestres disse com um sorriso de lobo. Oh, e como um bônus adicional, eu fiz o que você disse e segui sobre o restaurante Pássaro Vermelho que eles estavam usando como cobertura, e descobri que ele estava sendo sublocado várias vezes, rastreando de volta ao seu proprietário original. No entanto, descobrimos que a propriedade em si pertencia a um membro da nobreza com laços estreitos com o Conde Andor, um nome que você já ouviu antes, Lord Baltron. Não é uma surpresa? Gil Crestres disse casualmente, em um tom que dizia que não era nem um pouco surpreendente. Robel procurou em sua memória silenciosamente por um momento, aquele cujo homem foi pego roubando suprimentos. O mesmo. Gil Crestres respondeu. Robel suspirou. Não se pode fazer muito sobre isso, é óbvio para nós, mas é plausível negar qualquer envolvimento. Vamos guardar isso para nós mesmos por enquanto.
Certo, disse Gil Crestres. Isso é tudo que eu preciso por agora, você pode voltar a cuidar do templo, eu tenho mais correspondência do Papa para organizar. Robel disse, e depois de uma breve saudação, eles se separaram. Na teocracia Slane, os cardeais sentaram-se à mesa em seus aposentos privados, enquanto as estátuas dos 6 deuses os olhavam de cima, eles xingavam como marinheiros bêbados com tesão e zangados por não conseguirem encontrar uma prostituta. Berenice, a cardeal do fogo, não combinava com o elemento pelo qual foi nomeada, ela normalmente tinha um sorriso caloroso e maternal espalhado pelas bochechas de esquilo e deixava os outros à vontade, mas ela estava xingando como os outros enquanto lia a correspondência do reino Restize. Quando o palavrão coletivo finalmente diminuiu, sua expressão era como a de uma mãe que acaba de encontrar seu filho gravemente ferido. Havia medo e profunda preocupação guerreando pelo domínio em seu rosto enquanto ela falava. Isto é mal. Foi o que ela conseguiu dizer enquanto deitava o documento. Ginedine, o cardeal da água, tinha o rosto enrugado e bronzeado franzido de desgosto, como se tivesse mordido carne podre. Muito mal. Ele disse, como se para corrigir Berenice. Toda a nossa operação de inteligência para a totalidade do reino sagrado foi baseada lá, e aqueles eram alguns dos nossos melhores agentes, todos derrubados em uma operação. Nenhum mero humano fez isso. Ele disse com uma expressão sombria vindo facilmente sobre ele. Dominique, o cardeal do vento, parecia furioso. Não há nada mero sobre os humanos, não blasfeme a raça escolhida do divino assim. Ele perdeu a cabeça. Mas sim, isso é muito ruim, e concordo que nenhuma mente humana estava por trás disso, foi executado com frieza, para aperfeiçoar, mesmo que conseguíssemos remover o pior dos documentos, isso só derruba as mãos de mais pessoas importantes pois eles têm alguns traidores de alto escalão entre eles. Yvon, o cardeal de luz de aparência sinistra, bateu os dedos lentamente enquanto se inclinava para a frente e disse, acalme-se, Dominique, você sabe o que ele quis dizer. De alguma forma, o rei feiticeiro está por trás disso, mas acho que indiretamente, porque lembre-se do que a mensagem deles dizia. Que, se cooperarmos, eles não dirão ao rei feiticeiro que você foi responsável pela ameaça às pessoas que ele se preocupou em salvar. Ele fez uma pausa para deixar que isso afundasse, isso significa que seus seguidores fizeram isso, não ele pessoalmente, mas eles escolheram essas palavras com muito cuidado, você se lembra delas antes? Ele perguntou. O silêncio reinou novamente. A astróloga das 1000 milhas falou, sim. Não vi tudo o que ele fez com a escritura da luz do sol, mas vi muito, essa foi a frase que o rei feiticeiro usou antes de matar todos eles. A temperatura na sala parecia cair da primavera para o inverno. Maximilian, o cardeal das trevas, falou, deveríamos resgatá-los, em particular, não há motivo para negar quando eles já sabem, sem sombra de dúvida, de onde vieram e de onde mais poderiam ser. O rei feiticeiro não precisa usar operadores humanos e ele os teria mais bem protegidos, o reino Restize não pode financiar operações tão grandes como a deles, e o reino elfo é notavelmente escasso em agentes humanos, que deixa mais ou menos só nós. Mesmo sem mais nada para continuar, eles teriam descoberto a tempo. Ele disse categoricamente enquanto ajustava seus grandes óculos redondos, pegou um livro de leis flutuando perto dele e leu a passagem sobre o direito internacional. Cidadãos de uma nação que são capturados enquanto a serviço dos interesses de sua nação no exterior, se capturado, pode ser resgatado, mesmo que suas ações incluam comportamento criminoso, incluindo assassinato e todas as outras atividades criminosas, e podem ser executadas sem repercussões se ninguém estiver disposto a pagar o preço por suas vidas. Ele soltou o livro, deixando-o flutuar de volta com os outros. Havia um ar geral de derrota, ia sair caro, mas pelo menos manteriam o talento. A votação foi aprovada por unanimidade e eles redigiram uma mensagem a ser enviada por meio do enviado do reino Restize. Tudo bem, próximo item. Ginedine disse enquanto puxava outro documento da pilha ao lado dela.